Você gostaria de trazer o conceito da autoestima? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa definir o que é isso, né? As pessoas, quando a gente fala de autoestima, levam muito para a parte estética, né? Que é aquele modelo padrão de beleza que às vezes a sociedade impõe, né? E a autoestima é muito mais além do que só a beleza estética, né? Autoestima é confiança, autoestima é saber solucionar problemas, autoestima é saber se adaptar a adversidades, né? Tudo isso influencia, né, na autoestima. Então, ela tá um pouco, acho que em tudo na nossa vida, né? Se a gente não alimenta isso na criança e no adolescente, a gente começa a ver repercussões na vida dele como um todo, né? Embora a gente ache que seja só assim, ele se sente feio, ou, né, o cabelo não é igual ao do outro amigo, não é só isso, né? É, é como que eu vou dizer? Ele estar mesmo disposto, né? Não ser aquela criança introspectiva, né? Ser uma criança que saiba falar, saiba se impor, saiba, né? Solucionar os problemas do dia a dia mesmo, que a gente, como eles, sempre vai estar presente. Então, acho que não tem uma definição muito, né, engessada, mas a gente tem que entender que a autoestima não tá ligada só à estética, e sim a um todo na vida da criança, né? Em como ela vai se portar em prol das atitudes, das relações dela consigo mesmo e com o outro, né? Então, acho que é mais ou menos isso, né? Sim, eu acho que está muito relacionada também com a questão da capacidade, não é só a questão da aparência, né? Como você falou. Às vezes, a gente vê crianças se comparando fisicamente. Quanto menor, né? Eu acho que elas não conseguem muito entender a questão que vai além da aparência. Então fala da questão do corpo, se está mais gordinho, se está mais magrinho, né? Acho que os opostos, assim, os contrários, assim, né? Eu tô gordinha demais, ou então eu tô magrinha demais por conta da questão do bullying e dos apelidos, né? Que vem junto com essa questão do físico. E aí tem cabelo, tem formato de rosto, tudo mais. Mas não tem só isso, como você falou. Então, assim, é uma questão de capacidade. Eu sou capaz de fazer isso? Eu sei fazer isso? Eu sou inteligente? Eu sou esperta? Né? Eu sou... Enfim, são qualidades e adjetivos que às vezes a gente precisa trabalhar na criança para que ela se sinta capaz, para que ela se sinta aceita, amada, querida, né? Para que ela tenha a autoestima. É uma questão de valor. Né? Quando eu vou explicar isso para as crianças e para os pais também, sobre a questão da autoestima, eu falo sobre a questão do valor, o quanto que você vale. E o que você vale não está diretamente ligado à sua aparência. Né? Você não vale mais ou vale menos, né, para os seus pais, para a sua família, porque você está assim, nessa aparência, ou nesse formato, nesse padrão, porque o seu cabelo é assim, o seu corpo é assim, né? Então, quando eu vou explicar para a criança e tentar ajudar os pais na orientação dessa criança, eu falo sobre isso, a questão do valor. Você vale não pelo que você rende, por exemplo, né? Eu tenho alguns pacientes com questão escolar, né? Vamos dar esse exemplo aqui agora sobre a questão escolar. Então, assim, é uma criança que fica muito ansiosa antes de realizar provas, né, especificamente provas, e tira notas altíssimas. Então, assim, eu acho que ele não está nem conseguindo fazer a conexão com o resultado, porque ele tem tido resultados, mas ele tem um medo de realizar a prova. Então, ele fica com uma ansiedade muito grande. Então, assim, eu estou conversando com a mãe, né, com a mãe e com a avó elas duas que vão levar. Ainda não tive contato com o pai para poder trabalhar com o pai também. Mas essa questão, assim, do valor além do resultado. E olha que o resultado dele tem sido bom. É um Exatamente. rapazinho, A gente entende? tem que pensar muito quando a criança a gente lida com a criança, com o adolescente, no processo, né? Como a criança está evoluindo no processo. Não necessariamente ela vai ter resultados
que a gente espera, né? Porque tem isso também. A gente tem que ver que cada criança é uma criança, que não dá para a gente generalizar, né? Eu costumo falar muito isso no meu consultório. Eu tenho crianças de todas as maneiras, com todas as atitudes possíveis. E é isso, cada criança é individualizada. Então, a gente, às vezes, coloca uma expectativa na criança para um resultado que a gente quer, né? E não valoriza o que a criança está fazendo ao longo do processo para muitas vezes, como você falou, essa criança, né? Tira notas boas, mas e o processo dela, né? Como que ela está estudando? A gente está participando desse processo, né? O pai está ali junto estudando com ela, né? Incentivando ela, mostrando que sim, ela sabe, né? Às vezes a criança não consegue enxergar que ela sabe. Por quê? A gente está dando valor ao final, ao produto final, e não ao processo todo que ela levou para adquirir aquilo ali. Isso na vida, a gente está falando de escola aí, né? Que a gente, né, nessa idade tem um peso maior, mas em tudo na vida, por exemplo, né? Às vezes a criança teve um desentendimento com os coleguinhas na escola, na pracinha, em casa, né? E a gente tem que questionar ela sobre o que ela vai fazer para ela resolver aquilo ali. E não a gente dar a solução para ela, para o resultado final que a gente quer. Óbvio que a gente vai estar sempre supervisionando, guiando, mas a gente precisa dar autonomia para essa criança, para ela aprender a solucionar os problemas do dia a dia, né? E não simplesmente falar o que ela tem que fazer, para ter um objetivo que muitas vezes é o objetivo que a gente quer. Do adulto. Do adulto. Então, uma das coisas que eu falo muito no consultório é que a gente tem que valorizar o dia a dia e o processo para a gente conseguir chegar no que a gente quer. E tendo em mente que nem sempre a gente vai conseguir, né? Quantas vezes a gente na nossa vida caminhou, não, eu quero isso. Mas não, chegou lá, olha, não consegui. Vamos recalcular a rota. A rota, isso aí. Eu costumo brincar com os pais que as crianças de hoje não estão sabendo ser GPS. Porque a gente, na nossa época, assim, né, era muito assim. Não consegui isso, por exemplo, na época do vestibular, né, tão esperada. Eu não passei esse ano, tá bom, então, o que eu vou fazer no próximo ano? Né? Era isso que a gente pensava. Muitas das vezes o que eu vejo muito, principalmente no adolescente hoje, é que ele não sabe recalcular a rota dele. Ele fica empacado ali. Porque se ele não conseguiu, nossa, o mundo acabou. E ele não consegue recalcular a rota dele. Ele não consegue criar maneiras dele chegar ao que ele quer. Então, muito por isso. Porque muitas das vezes a gente impõe coisas e a gente soluciona esses problemas para eles. E não deixa que ele solucione o problema no caminho, né? No desenvolver daquelas atividades, né? Então, eu falo muito isso, quem é meu paciente sabe, que a gente precisa deixar as crianças e os adolescentes tentarem solucionar os problemas dele. Óbvio que se algo afete a vida dele, a gente não vai permitir, mas a gente precisa dar essa autonomia. É autonomia. Autoestima também é autonomia, né? Não adianta a gente querer solucionar tudo para eles, que a gente não vai estar criando essa autonomia deles. E com isso, a gente vai estar minando essa autoestima também, né? Então, eu acho que é um pouquinho disso tudo.